Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é falar sobre algumas propriedades da radiciação, tá? Para o melhor entendimento dessas propriedades e até generalização, eu vou partir de alguns exemplos. Então, aqui o primeiro, letra A, eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 3. Nós sabemos da última aula que toda raiz pode ser transformada em uma potência de expoente fracionário. Então, é isso que eu vou fazer. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é igual a 2 elevado a 3 terços. E 2 elevado a 3 terços é 2 elevado a 1, que é igual a 2. Tá? Destaquei esse valor aqui e esse daqui, ó, a base do radicando e o resultado. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó, raiz quarta de 3 elevado a 4. Utilizando a mesma estratégia, eu vou transformar essa raiz numa potência de expoente fracionário. Eu vou ter 4 sobre 4, isso vai ser igual a 1. Opa, e a resposta final vai ser 3, tá? Bom, então observem até agora que quando eu trabalhei com a base positiva, a base do radicando, desculpa, positiva, o resultado final foi exatamente essa base. É como se eu pudesse cortar o índice com expoente, tá? Essa seria a ideia. Vou nem falar em cortar, mas essa seria a ideia. Será que isso daria certo aqui? Bom, nesse caso em particular, pessoal, aqui eu tenho sinal negativo. Então, quando eu tenho sinal negativo sem parênteses, eu mantenho o sinal e efetuo o cálculo da potência. Então, isso aqui é o oposto de 3 elevado à quarta potência. A 3 elevado à quarta potência é 81, o oposto de 81 é menos 81. Bom, não existe raiz quarta de um número negativo. Tá? Então, a gente fala que a solução é um conjunto vazio, por exemplo. Então, nesse caso em particular, a ideia de cortar aqui com aqui não deu muito certo. Tá? Então, essa relação que eu criei aqui, ela não é verdadeira sempre. Ela vai ter alguma restrição. Continuando. Se eu colocar parênteses aqui, eu vou poder... Será que eu posso cortar aqui e aqui e falar que a raiz, o resultado da raiz vai ser menos 3? Bom, de novo, eu vou calcular primeiro essa potência. Nesse caso, a resposta vai ser positiva. Eu caio, nesse caso, da letra B. E aí sim eu tenho a ideia de cortar aqui. Tá? Então, novamente, o resultado não foi a base aqui. Tá? Até agora, o resultado foi a base, comprovadamente, quando a base foi um número positivo. Quando eu tentei trabalhar com valores negativos, não está dando muito certo, né? Bom, e nesse caso aqui, onde o meu índice é ímpar? Bom, a gente sabia, só voltando aqui, que se o meu índice é par, a raiz não vai existir raiz de um número negativo, tá? Agora, quando o índice é ímpar, existe sim. Então, será que eu poderia fazer isso daqui e dar a resposta menos 3? Bom, o que eu posso fazer é dizer que ter ou não parênteses, a resposta vai ser a mesma. Concordam com isso? Bom, partindo do princípio que, nesse caso aqui, eu mantenho o sinal aqui e calculo a potência. E nesse caso aqui, o expoente ímpar me garante que a resposta vai ter o mesmo sinal da base. Essas duas expressões, elas serão equivalentes. Então, eu posso trabalhar com essa aqui e aí trabalhar com a ideia de transformar isso numa fração, um expoente, né? E aí vai ter igual a 1. Ou seja, nesse caso em particular, a resposta foi sim. Bom, o que eu quero dizer é que existe uma propriedade que diz que raiz enésima de A elevado a N é A, mas eu tenho que tomar cuidado, tá? Esse N aqui vai ser um número inteiro, diferente de zero, e o A vai ter que ser zero positivo, tá? Nos casos que ele é negativo, eu vou ter restrições, tá? Nesse caso aqui, ainda em particular, ele vai coincidir também, mas a gente coloca esses casos como casos particulares, tá? Então, eu vou trabalhar com essa relação verdadeira sempre que o A for maior ou igual a zero. Bom, segunda propriedade, de novo eu vou trabalhar com a ideia de aplicar a definição aqui, ou uma relação, né, de correspondência entre radicais e potências. Então, vou transformar isso em frações, né? Ou potência de expoente fracionário. Eu vou ter 8 sextos. Aqui está errado, pessoal, desculpa. Aqui é 8 sextos. Tá? Simplificando, vai ser 4 terços. E isso vai ser igual a raiz cúbica de 2 elevado à quarta potência. Bom, eu não estou interessado em resolver isso, mas eu estou interessado em entender o que aconteceu daqui para cá.
tá? Bom, observe que o índice era 6 e passou a ser 3, ou seja, caiu pela metade. E o expoente que era 8 e passou a ser 4, também caiu pela metade, tá? Bom, se eu posso transformar esses expoentes e índices aqui em uma fração, eu posso simplificar essa fração. Ou seja, pessoal, eu poderia diretamente ter dividido aqui por 2, aqui por 2, e transformar direto para cá, ó. Observe aqui no próximo exemplo que vai acontecer a mesma coisa, ou poderia acontecer a mesma coisa. Se eu fizer transformar esse radical aqui, né, em uma potência expoente fracionária, eu vou ter 9 dividido por 3, isso vai dar 3 sobre 1, que é 3. Tá? Detalhe, isso aqui é um índice unitário que representa uma raiz exata. Toda vez que eu simplificar e a ideia de aqui ser um índice unitário, quer dizer que essa raiz é exata, ok? Então, isso daqui, pessoal, vou só apagar aqui, é 4 elevado a 3. A gente não usa, não é usual colocar aqui o índice igual a 1, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que eu posso sim simplificar o meu expoente e o meu índice, já que eles juntos formam uma fração. Tá? Se o resultado dessa simplificação ou dessa fração der um número inteiro, igual foi aqui, ó, 9 terços, né? Na verdade 3 sobre 1, que é 3 inteiros, quer dizer que a raiz é exata. Tá? Mais exemplos aqui, eu tenho 12 e o 6, vou colocar 6 sobre 12, isso é igual a 1 meio, então eu posso transformar isso numa raiz quadrada de 4. Tá? Só que a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, eu chego na resposta direto aqui. Letra D, vou trabalhar com o mesmo processo. Eu voltei aqui 10 sobre 8, simplificado 5 sobre 4. Estou falando só no expoente, tá? E aí eu posso transformar isso novamente em uma raiz. Bom, a generalização aqui, eu coloco ela em dois casos, tá? Que é a seguinte, toda vez que eu tiver uma raiz de um índice e um expoente, e esses dois que tiverem um divisor comum, eu vou poder simplificar essa raiz, que foi o que a gente fez aqui. Por exemplo, aqui na letra A, acho que é o melhor caso aqui para a gente poder colocar como exemplo, apesar que é o que eu errei aqui. Eu tenho 6 e 8, eles têm um divisor 2, que é um divisor comum, então eu saio daqui e venho para cá, tá? Agora, da mesma forma que eu posso ir nesse sentido, eu posso ir no sentido contrário. Ou seja, se daqui para cá eu dividir por 2, eu posso daqui para cá multiplicar por 2. Então, gera-se uma nova propriedade aqui, tá? Nos livros, eu não sei se eles colocam só um desses exemplos ou os dois. Alguns eu acho que colocam só esse daqui, da simplificação. Mas eu também posso, de acordo com a minha necessidade, multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo valor. Tá? E isso tudo, pessoal, é por quê? Porque quando eu transformo essa raiz, ou esse radical aqui, numa potência de expoente fracionário, o m e o n, no caso, expoente e índice, vai ficar um em cima do outro, ou numerador e denominador. Então, eu posso encontrar frações equivalentes, infinitas. Tá? Bom, mais um exemplo aqui para a gente entender mais uma propriedade. Então, eu tenho raiz quadrada de 4 vezes 9. Obviamente que a forma que vocês fariam para resolver isso seria raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 36 é 6. Bom, mas 6 fatorado é 2 vezes 3. Ok? Bom, qual que é a relação entre 4 e 9 e 2 vezes 3? Bom, eu posso pensar que a raiz quadrada de 9, ó, de 4 é 2. E a raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Então, eu vou resolver essa raiz aqui de uma outra forma, que é o seguinte. Eu vou aplicar umas propriedades, tá? Não que vocês tenham que fazer isso, para deixar bem claro. Isso aqui é só uma alternativa de resolução. Só para mostrar o que eu quero para vocês. Então, olha só. Se isso aqui é uma raiz, eu posso transformar isso em uma potência. Então, a base é 4 vezes 9. O expoente aqui é como se tivesse um expoente 1 aqui. Então, vai ser 1 sobre 2. Existe uma propriedade da potência que diz que a potência de um produto é igual ao produto das potências. Então, eu poderia reescrever assim. Reescrevendo assim, e agora transformando isso novamente para raiz, eu percebo que 4 elevado a meia é raiz quadrada de 4 e 9 elevado a meia é a raiz quadrada de 9. Bom, que relação agora a gente pode estabelecer entre esse resultado aqui, ou essa pergunta, digamos assim, e esse resultado? Bom, quer dizer que se eu tenho a raiz de um produto, eu posso transformar isso num produto das raízes, tá? Observe que o resultado vai dar o mesmo. Então, pessoal, quando vocês tiverem raiz quadrada, ou uma raiz enésima, né? Uma raiz qualquer,
de um produto, você pode ir tirando a raiz de cada um desses termos separadamente. Isso vai ajudar bastante na simplificação, tá? Bom, aqui eu tenho raiz cúbica de 8 vezes 27, raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 27 é 3, a resposta vai ser 2 vezes 3, tá? Que no caso é 6. Olha como facilitou a vida, porque senão o que você ia fazer? Você ia multiplicar 8 vezes 27, depois ia fatorar isso para descobrir que é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, para depois tentar aplicar alguma propriedade, tá? Então, raiz cúbica de 16. Bom, será que a raiz 16 tem raiz cúbica? Se eu fatorar o 8, eu descobri, o 16, desculpa, eu descobri que isso é 2 elevado à quarta potência. Mas, como eu quero um número elevado ao cubo, eu posso pensar que 16 é 8 vezes 2. Tem um erro aqui de digitação também, tá? Então, raiz cúbica de 8 vezes 2 é igual a raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 2. Isso, pessoal, é o Ctrl+C, Ctrl+V, depois não corrige direito. Resumidamente, existe raiz cúbica de 8? Existe, que é 2. Existe raiz cúbica de 2? Exata não, então deixa assim. Tá? Então essa passa a ser minha resposta final. Observe que no primeiro caso, os dois números tinham as raízes exatas. No segundo caso também, mas no terceiro já tem uma parcela, ou um dos fatores dessa multiplicação que não tem raiz exata. Se não tem raiz exata, a partir de agora eu não vou me preocupar em calcular o valor aproximado. Eu deixo indicado a raiz do jeito que ela está. Tá? Bom, a gente chama isso de raiz não exata ou número irracional. Lembrando que todas as raízes não exatas são números irracionais, aqueles números que não podem ser escritos em forma de fração. Bom, a generalização aqui eu acho que ficou tranquilo, né? Se eu tenho a raiz de um produto, eu posso transformar num produto de raízes. Tá? Bom, se funciona para multiplicação, que tal a gente utilizar a divisão? A gente sabe que eu tenho 4 nonos equivale a 2 terços ao quadrado, ou quadrado de 2 terços. Tá? A gente viu hoje que se o índice e o expoente forem iguais e a base for positiva, eu posso cancelar aqui e determinar a raiz como a base desse radicando aqui. Bom, vamos pensar numa outra estratégia, que é transformar de novo em uma potência. Então, aqui o expoente é 1, eu tenho 4 nonos elevado a 1 meio. Existe uma propriedade que diz que a potência do quociente é o quociente das potências. Tá? Então, eu posso separar aqui e calcular separadamente aqui. Então, gente, se na raiz de um produto vira um produto de uma raiz, ou produto de raiz, aqui a raiz de um quociente pode ser transformada no quociente de raízes. Observe que eu cheguei na mesma resposta. E isso é um grande facilitador, tira a raiz do numerador e do denominador separadamente. Provavelmente essa propriedade vocês já estavam acostumados com ela. Por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica de 8 é 2, raiz cúbica de 1000 é 10. Tá? Então, ficaria 2 sobre 10, que simplificados dá 1/5. Então, eu posso pegar mais um exemplo aqui. 32 sobre 200, raiz quinta de 32 sobre 243. Eu tenho que, eu posso tirar a raiz quinta de 32, que é 2, e a raiz quinta de 243, que é 3. Tá? Bom, generalizando, a raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes. Lembrando sempre que o índice aqui, ó, é o mesmo, ok? E sempre o b diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Mais um exemplo aqui. Raiz quadrada da raiz quadrada de 16. Bom, se eu fosse fazer isso, eu faria raiz quadrada de 16, que é 4, e depois raiz quadrada de 4 é 2, tá? Vamos tentar fazer um processo um pouco diferente para a gente entender alguma propriedade. Então, olha só, eu tenho a raiz quadrada de uma raiz quadrada, eu posso transformar isso em, aqui eu tenho o expoente 1, então vai ser 16 elevado a 1 meio, tá? Elevado, aqui é como se eu tivesse 1 aqui também, ó, a 1 meio, ok? Bom, aqui eu tenho uma potência de potência. O que eu posso fazer na potência de potência? Multiplicar os expoentes. E aí eu passo a ter uma raiz quarta 16. Observe o resultado, foi o mesmo. E aí eu tenho um fato interessante aqui, ó. Bom, se eu posso transformar isso numa potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes, eu posso afirmar que eu multipliquei 2 vezes 2 e achei 4 aqui, ó, porque foram os denominadores aqui, ó. Tá? Isso vai acontecer aqui também. Eu posso usar a mesma ideia de simplesmente multiplicar os índices. Então, uma raiz quadrada de uma raiz cúbica de 9 é igual a uma raiz sexta de 9.
É claro que aqui ainda eu posso fazer alguma coisa. Posso fatorar o 9, não posso? 9 é 3 ao quadrado. E nós aprendemos que, se eu tiver um índice e um expoente com um divisor comum, no caso 2, eu posso simplificar essas raízes, tá? Ou esses radicais. Sempre que eu tiver essa possibilidade, eu vou utilizar essa simplificação, tá? Aqui eu tenho raiz quinta de raiz sétima de 1024. Eu vou multiplicar 5 vezes 7, manter uma única raiz, dá 35. Eu vou fatorar 1024, vou dizer que isso é 2 elevado a 10. E aí eu posso dividir aqui por 5 e aqui por 5. Então, eu vou ter uma raiz sétima de 2 elevado a 2. Tá? Professor, eu poderia ter feito o seguinte, ó. Eu poderia ter feito isso aqui, ó. Como é que os índices eles se multiplicam, então não faz diferença da ordem das raízes. Aí eu poderia ter colocado assim, ó, raiz sétima de raiz quinta de 1024. Poderia, tá? Não faz diferença, não. Principalmente se vocês perceberem que a raiz seria exata ali. Não é o caso. Tá? Então, aqui, a generalização diz que se eu tenho uma raiz enésima de uma raiz m de A, eu posso trocar isso pela raiz do produto de n vezes m, como índice da raiz. Lembrando que m e n tem que ser números positivos inteiros, tá? Então, a gente fechou mais uma propriedade aqui. Bom, são muitas propriedades, e a gente pode utilizá-las, por exemplo, para fazer a simplificação de radicais. Por exemplo, raiz quadrada de 144. É muito provável que todos vocês já sabem que isso é 12. Mas a gente pode fatorar aqui o 144 e achar 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado. Tá? A gente pode separar isso, porque existe uma propriedade que diz que a raiz do produto é igual ao produto das raízes. E aí eu posso fazer simplificações. Professor, mas da onde você tirou que isso é igual a isso? Tomem cuidado, tá, pessoal? Aqui, ó, é 2 e aqui é 4. Então, se eu dividir 4 por 2, eu vou ter 2 aqui, ó. Aqui é 2, aqui é 2. Se eu dividir 2 por 2, aqui é 1. Ou posso simplesmente cancelar aqui com aqui, já que a base é positiva. Tá? Então, em diversos momentos, pessoal, a gente vai ter um produto e a gente vai separar essas radicais. E aí, tirar a raiz separadamente de cada um deles. Nesse caso, deu certo. Resposta 4 vezes 3, que é 12. Que provavelmente todos vocês já sabiam. Tá? Um caminho alternativo. Eu fatoro 144 e aí eu vou pensar da seguinte forma. O meu índice é 2. Então, o meu ideal é que todo mundo tenha expoente 2, porque nós aprendemos que se eu tenho a raiz enésima de A elevado a N, isso é igual a A. Então, quando a minha base é positiva e o meu expoente for igual ao meu índice, eu posso dizer que a resposta é a base que A. Então, o que eu pensei nesse caminho alternativo? Eu vou forçar aqui, ó. Quando eu fatoro 2 elevado a 4, eu posso transformar em 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. E aqui o 3 elevado a 2 já tem. Observe que eu consegui todos os expoentes iguais a 2. Então, agora, ao calcular separado aqui, ó, essas raízes quadradas, é como se eu saísse cortando isso tudo aqui, ó. Lembrando que isso só é válido porque essa base aqui é positiva. Então, minha resposta seria 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 4 vezes 3, que é igual a 12. Tá? Esse é um caminho alternativo. Eu vou utilizar mais, e a proposta do livro de vocês é essa, ao invés da gente forçar os expoentes aqui todos serem iguais ao índice, a gente vai procurar múltiplos. Então, por exemplo, isso aqui é 2, eu vou tentar o maior expoente possível que seja múltiplo de 2. Seja 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Vocês vão ver com a prática que eu vou sempre utilizar essa ideia, tá? Mais um exercício aqui. Eu fatorei o 72, achei 2 elevado a 3. Opa, vou escrever aqui, ó, 72 é 2 elevado a 3 vezes 3 ao quadrado. Observe que, se a raiz é quadrada, eu quero expoentes de 2 em 2. Aqui eu não tenho múltiplo de 2, ó, é 3. Então, o que eu faço? Eu decomponho esse número aqui da seguinte forma. Eu escrevo 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Se aqui fosse 5, ia ser 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1. Eu vou sempre pegar o múltiplo de 2 aqui como expoente, tá? Nesse caso, o máximo que deu foi 2. E aí, o que acontece é o seguinte, eu vou separar a raiz do produto no produto de raízes, e aí eu vou observar que alguns deles vão ter raízes exatas, outros não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a raiz aqui que vai ser 2, aqui que vai ser 3, 2 vezes 3, 6, e essa aqui permanece. Tá? E aí, pessoal, lembre-se que essa aqui é uma raiz não exata.
Que fique claro, eu passei muitos exemplos que a raiz dava um resultado exato, mas nem sempre vai dar. Na verdade, a gente vai trabalhar com muitos resultados iguais a esse daqui para frente, tá? Então, ó, na simplificação, o que que é simplificar? Tá? Simplificar, vou pegar como esse exemplo aqui, é reescrever esse radical de forma que o seu radicando seja o menor possível. É como se eu quisesse tirar termo da raiz, eu quisesse extrair a raiz. Em alguns casos, essa raiz pode ser extraída totalmente, é uma raiz exata, e outros a gente faz uma extração, digamos, parcial, uma parte dela sai da raiz. Tá? Bom, resumidamente, a gente tem algumas propriedades, então, raiz enésima de a elevado a n igual a A, tá? Com as características ali já descritas. Toda vez que eu tiver uma raiz, independente do que ela seja, eu posso dividir o índice e o expoente pelo mesmo valor, desde que ele seja divisor de ambos, ou eu posso multiplicar ambos pelo mesmo valor, tá? Um valor inteiro, não pode ser decimal. A raiz de um produto é igual ao produto das raízes, a raiz do quociente é igual ao quociente das raízes, e a raiz de uma raiz eu posso trocar pela raiz de forma que o índice seja o produto desses índices aqui. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer um registro, sugiro que vocês tenham um registro desse slide, mais pelo menos um exemplo de cada um, ok? Para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer o exercício 34 da página 25. Se você já está confiante que entendeu tudo, dê um pause agora e tente fazer. Se quiser pegar esse como um exemplo, e futuramente nas próximas aulas faremos mais, não tem problema. Veja como eu faço esse. Nas próximas aulas a gente discute outras estratégias e mais exercícios. Aplica a propriedade do produto ou do quociente. Então aqui eu tenho um produto, a raiz de um produto é o produto das raízes. Então é como se eu pudesse separar aqui, ó. É só isso que está pedindo para aplicar. Na letra B vai acontecer a mesma coisa, a diferença que eu tenho que ficar atento é que aqui ó, era a raiz quadrada, eu não precisei representar o índice, aqui é a raiz cúbica. Então, eu vou precisar representar esse índice aí, tá? Não esqueçam disso, e é muito comum esquecer. A letra C é extremamente semelhante à letra A, vai ser raiz de 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 7 vezes raiz de 8. A letra D é como se eu tirasse a raiz do numerador e do denominador. Opa, desculpa aqui, pessoal. Aqui ainda vou terminar aqui, ó. Esse raiz quadrada de 2 e o raiz quadrada de 8 eu posso efetuar o produto deles. E por que eu faria isso? Porque raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8 pode ser trocado por uma raiz quadrada de 16. E raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu posso ter essa simplificação aqui, tá? Observe que 5 é primo, 7 é primo, 2 é primo, mas 8 não é primo. Então, eu poderia pensar em algo em relação a esse 8. Eu pensei em relacionado com 2 ali, tá? Letra D, raiz de 5 sobre raiz de 3. Outro erro de digitação, desculpem. Aqui na letra A, a gente também vai manipular um pouquinho. Eu posso começar igual a letra D, raiz de 12 sobre raiz de 5, só que 12 pode ser escrito como 4 vezes 3. E aí eu tenho a raiz de um produto, pode ser igual ao produto das raízes. E ao fazer isso, eu encontro uma raiz exata aqui, ó, que é a raiz de 4, que é 2. Finaliza aqui, não tenho mais o que fazer, tá? Na letra F, a raiz quinta de 16 sétimos é igual a raiz quinta de 16 dividido pela raiz quinta de 7. Para finalizar, a raiz quadrada do produto de 8 terços por 7 trezeavos vai ser igual a... Nesse caso, não tem como fazer simplificações, então eu só vou aplicar propriedade separando os termos, tá? A raiz, poderia ter feito um passo a mais, tá? Raiz quadrada de 8 terços vezes raiz quadrada de 7 trezeavos e depois raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7 sobre raiz quadrada de 3. Pessoal, aqui a gente só aplicou algumas propriedades para a gente ir acostumando com essa ideia. Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre as operações, que é o foco principal desse capítulo, ok? Bom, comece o dia com energia positiva e não permita que nada, nem aula de matemática, roube a sua alegria, tá? Um bom dia para vocês, muito obrigado, fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.